Você conhece aquela narrativa fantástica dos gigantes celestiais que habitaram a Terra, de acordo com o livro de Enoque. Mas afinal de contas, será que essa história é verdadeira, coerente? Será que faz algum sentido para nós agora no século XXI? Olha só, aqui nós vamos mostrar para todos vocês as 3 possibilidades de interpretação dessa mitologia sensacional. Você vai opinar e escolher a que para você faz mais sentido, que deve ser a verdadeira, que deve ser aquela que tem que ser considerada a ideal. Desde já agradeço se você puder se inscrever aqui no nosso canal, deem um like ao final se gostarem, compartilhem, opinem. Isso não custa nada para ninguém, ajuda muito a gente a manter esse trabalho. Sem mais delongas, vamos agora à ordem do dia. Segundo vários historiadores da antiguidade, o livro de Enoque surgiu aproximadamente ali no século II a.C., não foi incorporado aos cânones da tradição teológica da Bíblia judaica e nem da Bíblia cristã. É considerado, portanto, um texto pseudo-epigráfico ou apócrifo. Enoque, apesar do seu livro ser apócrifo, não ser considerado oficial das igrejas, ele é mencionado aqui no livro da lei, na Bíblia. É dito que Enoque foi o 7º homem, ou a 7ª geração, a partir de Adão. Diz nas escrituras sagradas que ele tinha muita proximidade com o Criador. Ele chegava a andar com Deus e conversando. É como aquela história, né? Que você tem um amigo, que você sai para fazer uma caminhada, você passeia com o cachorro com ele, vai tomar um chopp em Ribeirão Preto, e um ali, olha, começa a desabafar com o outro. Na Bíblia só tem 2 pessoas que fizeram isso com Deus, de caminhar com ele, numa amizade fraterna ali. Foi Noé e foi Enoque. O livro de Enoque, assim como toda a narrativa, a mitologia que envolve a epopeia desse poderoso profeta, é um tema deveras complexo, vasto, cheio de mistérios, labirintos, meandros e possibilidades de interpretação. Já comentamos sobre o assunto Enoque aqui no canal em um vídeo muito antigo, quando eu falei do templo subterrâneo de Enoque. Foi um resumo de uma palestra que eu ministrei aí para uma turma de amigos. Agora vamos focar no livro de Enoque em si, o primeiro, na sua parte inicial, que é chamada de Livro dos Vigilantes. Ali que está narrada a saga dos gigantes. A Terra, no começo da sua história, era habitada apenas por seres humanos e por algumas entidades celestiais, espirituais, que vinham lá do céu e coabitavam mais ou menos com a gente, uma certa distância ali, uma distância biológica ou de segurança, mas que ficavam nos observando, protegendo, às vezes fazendo uma intervenção aqui ou ali. Eram sentinelas, guardiões, observadores ou vigilantes. Esses seres, eles vinham lá da divindade maior, que é Deus. Tudo ia bem tranquilo nessa vida, mas em um certo momento esses seres que vinham lá das nuvens começaram a observar as mulheres que estavam aqui na Terra. Começaram a cobiçar essas pessoas pela beleza delas. Esses seres propuseram para Deus que deixasse que eles viessem aqui, passar uma temporada ou ficar para sempre com a turma, né? Festejando, fazendo ali um piquenique, um churrasquinho, né? Passeando um pouquinho, indo no cinema, alguma coisa assim. E Deus falou: não é permitido que isso ocorra. Vocês têm que ficar aqui comigo. Houve uma rebelião e cerca de 200 desses entes desceram na Terra. Aonde? Desceram no Monte Hermon, aquele que emanava um orvalho ali, e desse modo, cada ser desse começou a ter várias concubinas ou alguma coisa assim, namorada e etc. E com o tempo, as mulheres acabaram engravidando, e dessas gestações nasceram os chamados gigantes. Metade homem, metade outra coisa. Eram seres híbridos e de grande tamanho, enormes. Alguns chegavam a medir 137 metros.
Porém, eles eram criaturas grosseiras, esquisitas, não falavam direito, uma linguagem estranha, agressivos, com uma capacidade cognitiva, intelectual complicada. Então ficava meio salivando ali, fazendo alguns barulhos. A Terra chegou a abrigar 409 mil desses gigantes. Eram chamados de Néfilis. E os homens e as mulheres cuidavam deles, alimentavam, davam abrigo, faziam um foguinho ali, e a vida seguiu tranquila. Porém, surgiu o tempo da escassez. Os gigantes começaram a passar fome, e aí? Os gigantes começaram a devorar as criaturas que se movimentavam pela terra, passarinhos, pequenos roedores, lagartos, répteis, e começaram a devorar também seres humanos. Em seguida, começaram a se devorar entre si também. Houve canibalismo entre esses gigantes. Aí chegou um momento que Deus, lá de cima, vendo essa balbúrdia, essa bagunça, resolveu acabar com a festa. Chamou aquele homem, que era muito bondoso, sacerdote, seu amigo de caminhadas ali, de bater papo, né? Enoque. E falou para ele, vai acontecer um evento grandioso que vai acabar com tudo, porque eu fiquei de saco cheio dessa bagunça toda. Passado um tempo, ocorreu mesmo um evento, foi conhecido como dilúvio. A terra inteira foi inundada pelas águas, todos pereceram. A primeira face do mito representa a interpretação literal do que ali está registrado. Esses indivíduos que vieram das nuvens ali seriam anjos ou arcanjos, filhos do Pai Celestial, ajudantes, soldados ali de Deus. Eles se rebelaram contra Deus, talvez liderados por um anjo ali com muita luz, né? E desceram aqui na terra, chutaram o pau da barraca aqui e se juntaram às mulheres. Os filhos dessa união entre anjos e mulheres, obviamente, por ser uma questão ou uma situação contra a vontade do Deus Pai, não ia dar muito certo. Por isso que surgiram as criaturas bizarras, esquisitas, os gigantes. E o que aconteceu depois na Terra, o dilúvio, foi aí a punição final de Deus. Vocês não cumpriram com a minha ordem, com a minha determinação, com a minha vontade, eu não admito isso, então eu vou destruir tudo, vai todo mundo para os quintos ali do Cáucaso, outros vão morrer mesmo, e eu só vou salvar a família do Noé, que é bisneto do Enoque, porque essa turma é do bem, estão comigo, sem novidade. O que você acha dessa história? Com licença. Ela faz sentido para você? A segunda face do mito dos gigantes é bem interessante. Esses seres que vieram lá do céu não seriam anjos, não seriam filhos do Pai Celestial, seriam alienígenas, ETs, que andam pelo espaço sideral em discos voadores, que ficam vagando por aí e que gostam de fazer experiências genéticas com fêmeas de outras espécies. A gente vê isso muito em romances, filmes, minisséries. E também nesse caso, a experiência, a hibridização é meio estranha. As criaturas seriam metade de outro planeta e metade terrenas. Por isso que elas têm aquele aspecto esquisito, gigante, porque a estimulação dos genes do crescimento, dos hormônios ali é toda alterada, tem um aspecto meio cheio de salivação ali, e são agressivos, violentos. Eles podem também ter um pouco da genética do Alien, o oitavo passageiro, por exemplo, ou de alguns outros monstros do espaço. E o dilúvio foi mais uma ação dos ETs. Eles resolveram acabar com o experimento que eles estavam fazendo aqui na Terra. Iam encerrar o paper, acabou, vamos publicar já esse negócio aí. Então manda ali um apetrecho terrível que consegue controlar as moléculas de água dos oceanos e fez com que a água avançasse sobre os continentes, acabando com tudo. Nessa versão um pouco mais filosófica, iniciática e gnóstica, o que existe ali é apenas uma evocação simbólica de um drama existencial que ocorria ali no deserto da Judéia, 300 anos antes de Cristo, e que continua atormentando, inquietando e também fascinando a nossa mente, a nossa alma, agora no século XXI.
a história dos gigantes, reflete a transformação do homem enquanto hominídeo, enquanto um animal selvagem ainda, vivendo nas cavernas, que se preocupava apenas em comer, beber, dormir, reproduzir e se proteger, no homem racional, no homem abstrativo, aquele que olha para o céu, olha para o horizonte, para as nuvens. Daí os seres terem vindo dos reinos celestiais, porque esses entes que vieram lá das nuvens representam simplesmente a inspiração, o toque, o momento criador da nova mente abstrativa do ser humano, como foi retratado ali no filme 2001 do Kubrick, aquele monolito negro que deu o start na forma nova de se pensar, de se encarar a realidade. O ser humano, aquele bicho que estava ali na Terra, que só ficava se praticamente rastejando pelas florestas, cavernas e savanas, agora passou a olhar para o todo. Daí o aumento, o incremento no seu porte, na sua visão mais ampla, mais alta, uma coluna mais elevada se erguia ali no vale do deserto da Judéia. Eram os gigantes. Se você imaginar o gigante, se você cingisse o corpo dele no meio, como se houvesse um avental dividindo em dois, teríamos a metade voltada para o céu, voltada para as questões cósmicas, existenciais, e a segunda metade, do abdômen para baixo, mais ou menos, voltada para as questões da terra, da natureza, dos afetos, dos instintos. O gigante seria, então, o chamado homem filósofo. Exatamente nesse exercício de metáforas e simbolismos, o gigante, esse homem avolumado, se transforma também num homem tecnológico, num homem científico, racional, técnico, que vai estruturar uma sociedade industrial, uma sociedade também capaz de criar muitos danos aos animais, aos seres que habitam os oceanos, as florestas. É um homem também que cria artefatos terríveis de guerra, armas de destruição em massa, e tem a capacidade, o potencial de, assim como ocorreu com o dilúvio, de destruição completa do globo terrestre. Será que a gente se transformou nisso, criaturas com essa imensa capacidade, poder, força para agir de um modo que pode levar à carnificina, ao terror, à dor, a horizontes apocalípticos? Essa terceira faceta do mito de Enoque, dos gigantes, é um pouco mais inquietante, incomoda um pouco, causa um pouco de mal-estar. Melhor ficar com a possibilidade, talvez, dos alienígenas, ou quem sabe até da intervenção dos anjos. São muito mais confortáveis, muito mais suaves, agradáveis e serem digeridas pela nossa consciência, pela nossa mente abstrativa. Se quiser, comente aqui sobre isso e também opine para você qual das 3 versões da história deve ser a verdadeira. Agradeço muito por terem acompanhado o vídeo até aqui. Fico muito feliz. Se vocês quiserem ver outros trabalhos sobre temas relativos a religiões, a mistérios do mundo, filosofia, mitologia, gnose e outros bichos, estão disponíveis aqui para todos. Até o nosso próximo trabalho. Um grande abraço.